Vamos falar dos princípios. A gente sempre fala de liberdade baseada em princípios, os princípios regem a nossa vida. Então, os princípios são aquelas leis naturais, universais, que não mudam, né? Então, vamos falar um pouquinho deles com relação às pessoas, à vida, ao nosso relacionamento com os outros, né? Então, vamos começar com a ideia de características dos princípios. Eles são eternos, ou seja, eles não mudam ao longo do tempo, né, não mudam nas sociedades, eles valem em todos os lugares, eles são universais, independente de onde a gente está, eles valem. É como se fosse a lei da gravidade, ela não deixa de existir. Você vai na Lua, tem lei da gravidade, né? A lei que um sólido atrai o outro em função da massa. São leis universais. E autoevidente significa o seguinte: se a gente procurar falar o contrário dela, a gente cai em contradição, né? Por exemplo, o princípio do trabalho. Trabalho gera riqueza. Não. Riqueza sem trabalho. Nós vamos falar disso daqui a pouco, né? Aquela frase aquela oração do Gandhi. O trabalho que gera riqueza. Por que que a riqueza? Por que existe inflação, né? É dinheiro produzido sem produzir a riqueza, sem produzir o trabalho. Você produz o papel sem produzir o dinheiro. Então, a honestidade, a base da confiança, a sinceridade, então são princípios universais. Tá? Vamos falar o que a gente acredita com ser princípios de uma pessoa, da pessoa humana. A pessoa humana é um ser relacional, é um ser social, ela precisa dos outros não simplesmente para se manter, mas para que ela ajude os outros e seja ajudada, né? É um ser social, por isso que é tão importante os amigos, o trabalho, a responsabilidade, etc. Pois uma pessoa é livre, ela nasce livre, esse é o maior bem que ela tem, né? Ela é capaz de escolher. Então, ela não é vítima, ela não é consequência de que ela foi mal criada, que o pai bateu nela, que ela caiu de cabeça. Ela é consequência das escolhas dela, ela é consequência dessa liberdade. Esse é o maior dom humano, né? Depois da própria vida, a gente já falou isso, e faz parte de todas as pessoas. Todas as pessoas ganham essa liberdade quando nascem. Não é uma liberdade para fazer o que quiser, é uma liberdade para escolher. Se ela escolhe baseada em princípios, ela escolhe o bem, ela escolhe, ela aumenta de tamanho, vamos dizer assim, ela se torna mais capaz de escolher coisas boas, né? Se ela escolhe coisas ruins, porque ela pode escolher o bem ou o mal, ela se tornando escrava, ela se tornando menos livre a pessoa, tá? E a ideia que está ligada imediatamente à liberdade é a responsabilidade. Responsabilidade por quê? Porque toda liberdade que nós temos para escolher acarreta uma responsabilidade perante alguém ou perante algo, né? Muita gente não quer exercer a liberdade porque tem que ter a responsabilidade junto. Tá? Um outro aspecto fundamental na convivência humana é a fraternidade. A fraternidade envolve a solidariedade, que é uma coisa assim, se eu estou numa situação melhor, eu vejo meu amigo numa situação pior, eu tenho o dever, eu tenho esse instinto, essa, dizer assim, essa cobrança interior de ajudá-lo. Isso é solidariedade. Estamos vivendo muito uma época de ter que ser solidário aos demais, né? Uma segunda ideia é o respeito. O respeito por quê? Porque todos somos diferentes. Então, o respeito envolve respeitar a liberdade do outro, de escolher coisas diferentes do que eu acho, né? E a reciprocidade. A reciprocidade, nós vamos falar ali direitos e deveres, mas é uma coisa que muita gente esquece, né? Todo mundo fala dos direitos. Eu tenho direito a isso, o direito da criança, o direito do idoso e os deveres. Uma coisa, por exemplo, um aluno que estudou bastante, entrou numa escola, numa faculdade pública, ele não paga nada. Quem paga os professores, a universidade, são os nossos impostos. Ele fala, bom, eu já entrei, eu não pago nada, não estou devendo nada para ninguém, eu vou fazer a faculdade em 10 anos, eu vou ficar indo nas festas, nas baladas, meu pai está me mandando dinheiro para me manter aqui. Pô, ele esqueceu a reciprocidade. Ele tem que estudar porque ele está sendo pago pelos impostos. Ele tem que estudar porque o pai dele está se sacrificando para manter ele lá na faculdade, para sustentá-lo naquele período.
Então, a reciprocidade é uma coisa fundamental para a gente pensar no, na vida em sociedade, tá? Deveres e direitos. Todo dever acarreta um direito e todo direito acarreta um dever, tá certo? Depois, a gente saber separar, né? Isso é um princípio também, os meios dos fins. Aqui estão aquelas frases que o Gandhi falou, né? O trabalho gera riqueza, o amor acarreta sacrifício. Se eu quiser amar sem me sacrificar, eu não vou amar. Eu vou só fazer o que eu gosto. A ciência tem que ser amparada na humanidade. Ela não pode ser uma ciência isenta do ser humano, uma ciência que faz comércio de órgãos, que estuda inseminação, etc. Quer dizer, se não tiver as características do ser humano, uma pessoa única que tem corpo e alma, etc., e tratar a ciência como uma manipulação das coisas, da natureza, está errado. O comércio sem moralidade, né? Eu sou, eu sou o único produtor de máscaras do mundo, então eu vou cobrar R$ 10 por máscara. Falta moralidade, falta princípios aqui, falta respeito aos outros. Então, o comércio ele tem que acarretar um certo lucro para quem está vivendo disso, mas não pode ser uma coisa exorbitante. Tem que ser uma coisa que seja razoável, né? Que não explore os outros. O prazer sem consciência, né? Pessoa que busca o prazer pelo prazer. Está acontecendo muito na sociedade. Esse sexo sem sentido, a pornografia, etc. Tudo isso é a busca do prazer, a comida, né? Hoje o grande problema da saúde não é a falta de comida, é a obesidade, é comer demais, comer por prazer. O prazer tem que seguir a nossa consciência, ele tem que ser fruto de, de um ato bom. Eu vou comer, né, vou ter o prazer da comida seguindo a minha consciência, para ter saúde. Vou ter o prazer do sexo para me unir melhor com a minha esposa, para ter filhos, para educá-los. Eu vou ter o prazer de ter uma profissão, de estudar, etc., de ganhar o meu dinheiro, porque eu estou seguindo a minha consciência de fazer um trabalho bem feito, etc. Tal. E a política sem princípios, né? Que a gente sofre demais. Os políticos que fazem o que dá na telha deles, né? Sem essa ideia dos princípios, dessas leis naturais, e em benefício próprio, e muitas vezes prejudicando e matando, sei lá, pessoas no sentido de faltar o dinheiro para as coisas básicas. Por exemplo, faltar uma injeção no hospital lá da Alagoas e um velhinho morre porque alguém roubou o dinheiro dessa injeção, né? Falando em termos pequenos, não falar das monstruosidades que a gente viu aí já, né? E depois os princípios da vida, né? Da vida como um todo, né? A gente já falou da cultura, da família, do trabalho, mas vida social, nós já falamos, o trabalho, a família e princípios do ser humano. Aqui são as matérias que estudam esses princípios do ser humano, tá? Como aprendemos, né? Uma matéria que seria a pedagogia, a filosofia, como pensamos, a antropologia, quem nós somos, a ética, como nos realizamos, a economia, como produzimos e a política, como nos organizamos. Essas matérias todas que tratam do ser humano, dos princípios do ser humano, elas deveriam ser matérias obrigatórias no nosso aprendizado. E muitas vezes elas passam batidas. Tem que estudar isso em livros e muitas vezes livros que nos transmitem ideias errôneas. É muito importante que a gente estude essas matérias, que a gente se informe com pessoas idôneas sobre quais são os livros adequados para a gente aprendê-las. Tá certo? Então, essa é uma ideia dos princípios que regem a vida do ser humano. Ok? Espero que tenham aproveitado. Até o próximo.